Vou chamar então aqui para o palco do Horizonte o meu amigo Luiz Aguiar. Oi, Luiz, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Agora sim, estou vendo você. Tudo bom? Oi. Tudo bem, Cris? Está me ouvindo? Tá tudo certo? Estou te ouvindo muito bem, tá ótimo o vídeo também. Beleza. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês hoje. Mais um Horizonte, né? Mais um Muito Horizonte. Bom. Duas Rodas e Luiz são nossos super parceiros há anos já no Horizonte. Então, muito obrigada por nos ajudar sempre a entregar um projeto com tanta qualidade aqui para visionários e guardiões de alimentos, né? Luiz, dá uma palhinha aqui que a gente vai ver na sua palestra hoje. Olha, Cris, primeira coisa que eu queria falar é que eu amo coentro, tá? Então, já vou responder aqui, tá? Eu também gosto de coentro, adoro, mas sei que né, tem de fato as pessoas que amam ou odeiam. Bom, a palestra em si, a gente vai tratar de uma visão geral das principais tendências que a gente tem visto, na verdade, os principais movimentos que a gente tem visto acontecer aí no mercado em termos de comportamento de consumo e que nós acreditamos que ainda falta a indústria responder um pouco mais, né, diante desses movimentos. Então, sim, a gente vai falar sobre saudabilidade, a gente vai falar sobre multissensorialidade, falar um pouquinho sobre conveniência, né, um apanhado das principais fontes aí de agências, né, de tendências no mercado de alimentos, e naquilo que a gente realmente aposta, né, enquanto Duas Rodas, e por mais que para alguns, né, pareça, tá falando de novo sobre isso, sobre aquilo, mas é um assunto que é sempre bom revisitar para a gente repensar, né, como que a gente vai lançar nosso próximo produto, fazer o nosso próximo projeto, né, e aproveitar também, gostaria de aproveitar para convidar, né, a todos que estão aqui para conhecer o nosso espaço, aqui dentro do Horizonte, né, nosso espaço virtual, conhecer um pouquinho mais da Duas Rodas. Claro, ali na sala do patrocinador tem um vídeo rolando aí sobre a Duas Rodas e também tem o pessoal a postos para tirar dúvidas, fazer projetos, mandar amostra, né? E aí eu também acho interessante, porque eu não sei se você está acompanhando, mas os grupos estão fazendo capas de revista, né? E a sua palestra vai ajudar a galera provavelmente a resolver e trazer mais elementos para essas capas de revista. O grupo com a melhor capa de revista no Construindo Horizontes vai ganhar uma caixa de inovação cada um deles, hein? Então eu sei que está rolando uma movimentação enorme aí. Cola aqui na palestra do Luiz, que ela vai ajudar vocês a resolver a capa de revista e quem sabe vocês ganham, né, como a melhor capa. Luiz, seja bem-vindo, o palco é seu. O ano que abalou o mundo com uma pandemia insólita impulsionou a construção de caminhos alternativos com uma velocidade fantástica. Acelerou movimentos de consumo, adequou comportamentos a uma nova realidade e reforçou tendências em ascensão, como plant-based, transparência, saúde, bem-estar e conveniência. Agora eu vou apresentar para vocês um panorama do que promete inspirar novas oportunidades para a indústria de alimentos e bebidas, mapeados por agências de inteligência de mercado. Em 2020, 5.367 novos produtos foram monitorados pela Mintel no Brasil, um número 5% menor do que 2019. Bom, não é possível afirmar que isso é um efeito da pandemia, afinal, em 2019, a gente também teve uma queda de lançamentos em relação a 2018, cerca de 2%. Independente disso, no ano em que o mundo parou, a Terra girou mais rápido e movimentos que se encaminhavam ganharam forma. No ano passado, o estar com a saúde em dia ganhou a real importância e o equilíbrio emocional virou uma perfeita armadura para enfrentar o novo cotidiano. O querer ser ouvido foi a mídia e tornou-se voz coletiva. A ação com o planeta trouxe então reações drásticas e nos exigiu uma nova tratativa. Em 2020, tudo se conectou e os 12 meses que, para muitos, não existiram, mudaram significativos pilares a serem seguidos agora em 2021. Reunimos o que dizem as principais agências de mapeamento de tendências para nos ajudar a dar o tom aos próximos meses que deverão correr ainda mais rápido. O alerta em relação às complicações da Covid-19 em pessoas com comorbidades reforçou a importância da manutenção da saúde física em todo o mundo. No aspecto emocional, o isolamento e as incertezas trazidas por 2020 contribuíram para a valorização do equilíbrio e, dessa forma, o bem-estar consolidou-se como uma demanda contínua, que com a extensão da pandemia para 2021 deve continuar sendo uma forte vertente. Hoje a notícia é que saudabilidade não é mais uma tendência, né? A gente já está falando disso há quase 20 anos, há mais de 20 anos eu acho até. E que isso está se envolvendo cada vez mais intrinsecamente em todas as categorias de alimentos.
Se a gente olhar, eu gosto de fazer esse paralelo, olhar para as feiras que existiam alguns anos atrás, existia uma área só para falar de health ingredients. Hoje não tem mais, gente, porque a gente está falando num contexto geral, seja uma categoria mais indulgente ou não, tá todo mundo ali dentro do saudável. Não é mais uma tendência, é uma realidade. Para se ter noção, a alimentação saudável, que era prioridade para 44% dos brasileiros em maio, subiu para 59% em setembro. Já a saúde mental, de 60%, subiu para 63% nos mesmos períodos. Em julho, 73% da nossa população indicaram os hábitos alimentares saudáveis como importantes para o bem-estar físico e mental. E de fato, o brasileiro tem evoluído nesse sentido. A fase inicial do estudo Nutrinet Brasil, realizado pela USP, apontou um crescimento no consumo de alimentos como frutas, hortaliças e feijão durante a pandemia. Nas regiões Norte e Nordeste e entre as classes mais baixas, entretanto, o aumento de consumo se deu entre alimentos considerados ultraprocessados e que são constantemente transformados em vilões pela mídia e alguns especialistas em nutrição. Esta visão reforça a necessidade da contínua batalha da indústria de alimentos no fornecimento de produtos com formulações mais adequadas às visões de saudabilidade, como ingredientes mais naturais e os baixos teores de açúcares, gorduras, sódios, entre outros. Um pouco diferente dos produtos tradicionais, mas que tem justamente o apelo de formulações mais adequadas à saúde, são as hard seltzer. A água com gás saborizada e alcoólica com apenas 100 calorias movimentou cerca de 3,2 bilhões de dólares entre janeiro e outubro de 2020, um crescimento de 188% em relação ao ano anterior, de acordo com a Nielsen. No Brasil, a categoria já existe há algum tempo, mas passou a ser impulsionada há aproximadamente 4 meses com o lançamento da Topo Chico, a hard seltzer da gigante de bebidas Coca-Cola. Um outro exemplo está nas cervejas, categoria concorrente da hard seltzer. Iniciando seu percurso em julho em solos brasileiros, a Heineken Zero obteve resposta excelente do público com crescimento de 2 dígitos ao longo dos meses. É uma evolução que não se imaginava um item deste nicho até pouco tempo atrás. Entre os principais fatores de escolha de um alimento ou bebida para o brasileiro estão a contribuição para a ingestão diária de frutas e vegetais, o fato de ser fonte de vitaminas e minerais, ingredientes naturais, baixo teor de sal, baixo teor de gordura, baixo teor de açúcar, entre outros. Em geral, os dados apresentados pela pesquisa de julho de 2020 pela Mintel não são lá grande novidade, mas em virtude das novas regras de rotulagem de alimentos que entram em vigor em 2022, a indústria deve movimentar-se ainda mais nesse sentido. No entanto, a real chave daqui em diante está na acessibilidade. Por mais que, ainda com maior incidência nas classes A e B, o interesse em clean saudáveis se estende por todas as camadas sociais. E pagar mais por isso nem sempre é uma disposição. Essa onda vem com tudo agora, gente, dentro de saudabilidade. Saudável não é mais para um grupo pequeno de pessoas, classe A. Saudável hoje ele precisa estar intrínseco em toda e qualquer categoria. Ele precisa estar presente no biscoito de maisena mais simples possível, até o snack caríssimo com tâmaras. Esse que é o ponto. Tornar acessível, tornar democrático o que é saudável é o nosso desafio, principalmente de 2021. As principais consultorias de tendência trazem o valor justificado e a democratização da alimentação saudável como mandatórios a partir desse ano. Trata-se de transparência. O entendimento do processo, a função de ingrediente e até mesmo a comprovação de um certo benefício são fatores contemplados por essas visões. Novamente, para a Mintel, o brasileiro colocou como um ponto importante em um mundo pós-Covid o surgimento de produtos com maior qualidade, menor preço e que sejam produzidos em ambientes seguros e higiênicos. Segurança dos alimentos nunca teve tão mais em voga do que atualmente. Considerando que ainda em 2021, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofrerão algum tipo de doença transmitida por alimentos, a segurança dos alimentos ela passa a ser um fator primordial. Nós temos uma ciência robusta, nós temos tecnologia, nós precisamos melhor comunicar ao consumidor. E essa comunicação de como o consumidor percebe a segurança daquilo que nós entregamos para ele é fundamental para os próximos anos. O aumento da imunidade também foi um destaque, sendo uma das grandes armaduras para evitar as complicações causadas pela enfermidade pandêmica.
De acordo com o Kantar, no segundo semestre do ano passado, vitaminas e multivitamínicos ganharam 1,7 milhões de lares compradores a mais em relação ao primeiro semestre. No campo de alimentos e bebidas, apesar de ser ainda um nicho no Brasil, lançamentos com apelos voltados ao sistema imunológico cresceram 53,8% em relação a 2019. A Danone, por exemplo, relançou o seu Actimel, leite fermentado com formulação composta por 10 bilhões de lactobacilos e vitamina C. E uma forma mais abrangente, a funcionalidade continua se firmando como um caminho a se seguir. Já sabemos que alguns consumidores buscam ingredientes naturais para obterem benefícios funcionais em vez de consumir diretamente vitaminas e suplementos. Já vimos, inclusive, essa informação em anos anteriores. Uma matéria publicada na Veja Rio em novembro de 2020 traz dados de um estudo da UERJ em 23 estados que apontou um aumento de 90% em casos de depressão, de 40% em casos de estresse agudo e de 71% em casos de ansiedade. Todos no país mais depressivo da América Latina e mais ansioso do mundo. Tá, mas e os alimentos, né? O que eles têm a ver com isso? Além da alimentação saudável representar um caminho para o bem-estar, o brasileiro espera que ela ajude a elevar seus níveis de energia e também melhore seu humor. Além disso, 40% da nossa população está interessada em consumir produtos que auxiliem na redução do estresse. Em setembro, a PepsiCo lançou nos Estados Unidos a Driftwell, uma bebida com L-tianina, que é um aminoácido que contribui na promoção do relaxamento. O produto foi inicialmente vendido somente no canal online e deve chegar no varejo ainda no primeiro trimestre de 2021 e é claro que por lá. Destaque na tendência Feed the Mind da Mintel, a marca norte-americana Vogts de chocolates premium é um exemplo de posicionamento voltado ao bem-estar. Na sua linha Rituals, seus chocolates são vendidos em kits que contêm incensos, cristais e outros elementos que podem indicar algum propósito, como prosperidade e amor próprio. Isso é multissensorialidade. A multissensorialidade serve como uma distração necessária em tempos como este, criando uma união entre todos os sentidos. No caso do chocolate, 25% dos brasileiros consomem para lidar com a ansiedade. Essa função, unida a uma excelente apresentação que pode ser em cor, sabor e textura, e até mesmo com os itens do kit da Vogts, cria uma experiência única de prazer e consumo. A indulgência como fator inseparável do bem-estar. Mas vocês sabiam que a verdadeira resposta na prática, no dia a dia, da relação das pessoas com aquele produto tem apenas 25% a ver com o produto em si? Há uma coisa que está sendo estudada, e isso é uma das grandes tendências na área de sensorialidade, de se pensar não em sabor ou odor como coisas separadas, mas sim como um conjunto, como um sentido afeta o outro. Vocês poderiam ter uma ideia, por exemplo, de que o som de uma música num bar afeta a percepção e, segundo os neurocientistas, não é só a percepção, mas afeta realmente o sabor amargo da cerveja? O tipo de música pode afetar até essa sensação de amargor da cerveja. A cor do prato, os sons, as texturas, os sentimentos que as pessoas estão tendo naquele momento que elas estão consumindo, tudo isso acaba afetando o sabor final do produto. Então, uma coisa muito interessante que deveria ser pensado é como esses sentidos todos eles podem afetar o resultado final, porque principalmente para a indústria que trabalha com aromas e sabores e cores, isso pode variar muito. Então é muito interessante a gente começar a pensar em sabores, cores, aromas como algo muito mais amplo. Por exemplo, o mesmo sabor com uma temperatura fria e uma temperatura quente, ele vai dar uma percepção e uma sensação, um feeling, um mood completamente diferente para o usuário. O mesmo produto com o mesmo sabor, mas com uma cor mais escura ou mais clara, vai afetar também. Sem contar que nós temos que imaginar o ambiente em que esse produto vai estar sendo consumido. No Brasil, a Desinchar trouxe sua linha sobremesas. Os chás funcionais nos sabores banoffee e cookies têm o objetivo de substituir um doce após o almoço, meio da tarde ou até mesmo após o jantar. Tudo com 0 açúcar e 0 calorias.
O brasileiro também cozinhou mais. Em uma de suas reportagens, a Folha de São Paulo trouxe a informação da Social Miner de que as compras de supermercado e hortifruti se tornaram o segundo item mais vendido no meio digital. Além disso, 66% dos consumidores continuarão na compra online em 2021. Na categoria receita das buscas do Google, o pão caseiro, o brigadeiro de colher e o bolo de cenoura foram as principais buscas. São 3 itens que trazem uma outra visão sobre indulgência, a comida como conforto, ou como dizem alguns, aquela comida que abraça. Há certos comportamentos do ser humano que são universais e que são constantes. Durante o período de crise, as pessoas tentam se sentir reconfortadas e, inclusive, um termo que surgiu no Brasil durante essa crise foi que não era uma pandemia, mas sim uma pandemia, porque todo mundo começou a fazer pão em casa. E o padrão é tão coerente que faltou farinha aqui no Canadá, porque todo mundo, quem nunca tinha ido para a cozinha fazer um pão, resolveu fazer pão. Porque, além de tudo, certos produtos, eles, na hora que estão sendo preparados, há um odor que nos conforta. O pão fresco, o brigadeiro de panela e o bolo com cobertura recém-preparada trazem um pouco de nostalgia, o que mantém a busca por sabores que remetem às boas memórias em alta. A Wikibold, aproveitando esse momento de pandemia, lançou a linha do seu forno, um mix que permite o consumidor fazer seu pão em casa, seja manualmente ou com a ajuda de uma máquina. Com todos os elementos necessários para a execução da receita, há 4 versões disponíveis. O original, que lembra aquele pão de forma branca, tradicional. O australiano, que possui uma massa escurecida feita com cacau. O integral e o de grãos ancestrais, que conta com quinoa branca, quinoa vermelha, entre outros, na composição. Além daquilo que desperta uma boa lembrança, sabores que fazem viajar podem ser alternativas às restrições de viagem que devem se manter durante o ano de 2021. Sabores do mundo podem satisfazer os consumidores aventureiros que sempre buscam novas experiências. Tudo isso dentro da grande fortaleza contra a pandemia da Covid-19, a nossa casa. Essa casa, o Estilar, como centro de todas as coisas, modificou também o food service. Não só pela adaptação ao delivery, que cresceu exponencialmente em 2020, mas também pela forma da oferta. A cozinha, no geral, precisou descomplicar, ainda que com toque de chefe, para não competir diretamente com o que era feito em casa. Muitos restaurantes transformaram suas receitas em kits de refeição, dividindo com o cliente o prazer de cozinhar e muitas vezes tornando-se parte do entretenimento em casa. Esta é, inclusive, uma oportunidade que a indústria alimentícia brasileira deixa muito a desejar, principalmente se olharmos para as ofertas de outros países. O que é que muda desde o ano passado? O que é que está mudando na relação entre cliente e fornecedor, especialmente servindo como base para a gente apoiar os nossos clientes na sua relação com os clientes deles, que são os operadores, restaurantes, lanchonetes, padarias e assim por diante. Primeiro ponto, o distribuidor especializado em food service continua preponderando, mas o atacarejo cresce muito. Ou seja, a gente precisa ter no nosso radar que o atacarejo também faz parte dessa equação de como chegar até o cliente final. Segundo ponto é, preço continua uma variável importante, mas cresce muito em cima de preço as variáveis de sortimento, de qualidade e velocidade de entrega e de serviço. A gente também está vendo fortemente uma concentração dos clientes em menos fornecedores, procurando buscar condições negociais um pouco melhores, em troca de entregar uma participação maior dos seus pedidos, uma parcela maior dos seus pedidos para menos fornecedores. No campo de busca de eficiência, os principais destaques são a busca por produtos que proporcionem maior rendimento na produção, na elaboração dos pratos, das receitas, e itens que sejam mais versáteis, que eles possam ser utilizados para mais aplicações, consequentemente, sendo mais eficientes no estoque e no uso na produção. Segundo a avaliação da Baum & Whiteman, teremos um ano de redução do número de restaurantes, da alta nos preços e do fortalecimento de comportamentos já listados aqui, como a expansão dos kits de refeição, as receitas online e, obviamente, o delivery, que se mantém firme e forte. Tendência já em 2020
As Dark Kitchens e as Ghost Kitchens foram impulsionadas no Brasil. O Burger King anunciou no segundo semestre a abertura de sua primeira Ghost Kitchen, atendendo as marcas Burger King e Popeyes. De acordo com dados da consultoria especializada em food service Galunion, junto da Associação Nacional de Restaurantes, entre julho e agosto, 9% dos restaurantes brasileiros iniciaram operações nessas modalidades. Em entrevista ao portal Rede Food Service, o coordenador do Comitê de Food Service da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Daniel Silva, indicou que o trabalho remoto foi o responsável pela migração do delivery dos centros comerciais para as áreas residenciais, periferias e cidades vizinhas às capitais. Observando um pouco deste movimento, fica clara a onipresença da conveniência nas novas relações de consumo. Estar onde o consumidor quer que você esteja, ainda mais com o constante avanço do online em todos os níveis. A tecnologia contribuiu na colocação do mercado 100% a serviço do consumidor. Estar a serviço do consumidor inclui também fazer parte de suas vidas. O contexto United by Food, tendência 2021 da Mintel, traz o papel dos alimentos e bebidas como uma forma de expressão e a reunião de todas as tribos. Em dezembro, surgiu o Ambev Creative X, iniciativa que objetiva democratizar a criatividade, promovendo inclusão e diversidade e dando espaço e reconhecimento para novos talentos. Qualquer criativo do Brasil pode fazer seu cadastro e participar de uma rotina de curadoria, que oferecerá empregos, freelancers, networking e projetos únicos. Um movimento interessante, logo no início da pandemia, foram as iniciativas de grandes marcas, incluindo as gigantes de alimentos. De produção de álcool gel, ajuda ao comércio local, as ações de combate aos impactos da pandemia entraram no rol de expectativas de 80% dos consumidores brasileiros. Ao menos é o que diz a pesquisa do Kantar. Isso consolida a marca como um ser social, responsável pelos impactos do ambiente em que vivemos, seja na esfera social, de fato, como também na esfera ecológica. E quem assumir essa linha como verdade tende a ganhar mais consumidores. E também não podemos esquecer do boom do plant-based. Saindo do hambúrguer e chegando no bacalhau, 2020 foi o ano da disseminação do conceito. Ora associado à alimentação saudável, ora à sustentabilidade. De acordo com o estudo da Herbalife Nutrition com a OnePool, 45% dos brasileiros consumiram mais produtos à base de plantas. 46% se esforçaram para reduzir o consumo de carne. E a intenção de incorporar produtos plant-based em suas dietas apareceu na resposta de 70% dos entrevistados. Já em janeiro de 2021, a chilena NotCo lançou 3 novos sabores em sua linha de sorvetes à base de plantas. Os sabores café com cacau, cocada cremosa e caramelo salgado incorporaram um portfólio que já contava com os sabores baunilha, chocolate e cookies and cream. A Mr. Veg colocou no mercado em outubro uma marca de itens plant-based acessível, a Mari Mari, inicialmente com 2 opções de hambúrgueres, o tradicional e o churrasco. Por fim, pessoal, se 2020 antecipou o futuro, 2021 é o momento de agir sobre ele. Afinal, saímos da capacidade de adaptação do rato e estamos entrando na disciplina e trabalho duro do boi de metal. E para surfar melhor na era de aquário, a receita aqui já foi dada. Uma nova década, de fato, começou.